Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos, mais um episódio no ar e hoje a gente vai falar sobre IST. Já ouviu falar? Não? E se eu disser DST? Aí sim, né? Boa parte das pessoas conhece como DST, mas hoje o termo mais apropriado que tem sido usado pelos médicos, infectologistas, é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos conversar então com o Dr. Joper Fonseca Júnior, que é infectologista. Doutor, muito obrigada pela participação. Obrigado vocês. Para mim, como é um privilégio, né, poder vir aqui falar desse assunto, que para mim ele é de suma importância, né? E acho que a gente tem bastante coisa interessante para passar para as pessoas. A começar pelo termo, né? Sim. DST, IST, acho que boa parte das pessoas não conhece. Sim. Então, essa transformação, ela não faz muitos anos que aconteceu, né? Mas por se tratar de um termo muito mais abrangente e que reflete a realidade, uma vez que algumas situações você tem uma infecção sem ter doença, e isso tem importância, a gente pode pegar o exemplo do próprio HIV. O indivíduo pode transmitir o HIV sem ter doença, o indivíduo pode transmitir a gonorreia sem ter a doença, a sífilis, enfim. Então, falando em infecções, a gente está englobando também as doenças, por isso o termo IST é um termo mais abrangente e também menos pejorativo. E o quadro hoje, ele é preocupante? Existe uma evolução de determinadas doenças nos últimos anos que preocupa os médicos? Olha, não só os médicos, mas principalmente os órgãos relacionados com a saúde pública, né? A gente está vivendo uma verdadeira epidemia de HIV entre pessoas jovens, entre predominantemente pessoas de classe socioeconômica mais baixas. A população negra ainda maior afetada, mais afetada, né? Não só no HIV, mas também outras infecções. E então, apesar da gente entender ou achar que pode estar tudo sob controle, né? Com o passar dos anos, que a AIDS passou a ser menos preocupante, as pessoas ficaram mais liberais, né, em relação à prevenção. Talvez mais relaxadas, né, porque hoje a gente sabe que o tratamento, ele é bastante satisfatório, a pessoa leva uma vida relativamente normal, sem muitas consequências, então talvez isso tenha provocado esse movimento de relaxamento. Ok, tem o tratamento e não preciso me cuidar tanto. Quando a gente lida com um paciente, por exemplo, que acabou de saber que está com HIV, o maior peso que tem hoje para ele ainda é o preconceito, né? Ele sabe que ele vai poder ter acesso ao medicamento. Aqui no Brasil é um modelo mundial de distribuição de antirretrovirais, gratuito, com baixa toxicidade, com facilidade de se tomar. Então, eu uso uma comparação que não deixa de ser uma verdade, que hoje às vezes é mais fácil você tratar um indivíduo com HIV no consultório ou num serviço público do que um paciente diabético, por exemplo, né? Com exceção dessas questões que eu digo com relação ao preconceito, ainda que é uma coisa muito marcante. Ainda assim, claro que o ideal é que a pessoa não tenha a infecção, né? Sim. Obviamente, porque mesmo sendo hoje o tratamento bastante satisfatório e que traz resultados positivos para esse paciente, o interessante é que ele não não tenha a doença, né? Sim, mas assim, hoje a gente lida com, no meu entendimento, com uma visão um pouco mais realista da questão de comportamento, né? A gente passou muitos anos falando que tinha que ter relação monogâmica, que tinha que usar preservativo, achando que isso traria resultado, né? E hoje a gente tem uma relação muito mais aberta com muitos segmentos que assumem que não vão ter relações protegidas, que não vão ter poucos parceiros, tem indivíduos que têm relacionamento com várias pessoas, às vezes sem proteção, e aí surge a prevenção combinada, né? Ou seja, você oferecer algo além de falar só sobre camisinha, né? O Ministério da Saúde hoje está desenvolvendo, está se fazendo muita frente a essa questão da prevenção combinada, que é algo aqui em São José que a gente pretende disseminar esse conceito.
de várias medidas que podem ser utilizadas para que a gente reduza o risco de se infectar. Perfeito. Então vamos começar a falar sobre isso. Que medidas são essas? O que a gente mais conhece hoje são os preservativos, tanto o masculino como o feminino. O que mais a gente pode combinar com o preservativo para prevenir as doenças? Primeira coisa que muitas pessoas resistem é o conhecimento, é saber se você tem ou você não tem uma determinada infecção. Uhum. Então, eu recomendo, se uma pessoa acha importante fazer exame de colesterol todo ano, fazer uma glicemia, avaliar como é que está a sua função renal, eu acho que todo indivíduo hoje que tem vida sexual ativa deveria, pelo menos uma vez por ano, fazer uma avaliação sorológica para HIV, hepatite A, hepatite B, hepatite C e sífilis. Uhum. Principalmente a sífilis, que hoje a gente está vivendo uma verdadeira epidemia, né? E assim, a vivência que eu tenho no consultório, mas que isso se reproduz no serviço público, é de muita perplexidade, principalmente quando se trata de mulheres que chegam, né, vão fazer exames assim de rotina e aparecem com sífilis. Uhum. Surpresas, né? Uhum. Então, surpresas porque, doutor, de repente tem uma relação monogâmica e não acreditava. Isso? Nesse sentido essa surpresa? A pergunta é, como é que isso aconteceu? Né? Muitas vezes eu me deparo com um casal e você sabe que, não vou dizer que isso seja uma coisa que aconteça em todo o casal, claro. Mas ainda, né, o homem tem uma tendência, embora existe uma tendência a um equilíbrio, tem uma tendência maior a ter relações extraconjugais do que a mulher. Né? Então, se uma mulher faz o exame e chega lá com sorologia positiva para sífilis, ela vai pedir para o esposo fazer, aí ele também tá. Uhum. Aí fica um olhando para o outro e perguntando, como é que isso aconteceu? Certo. Aí a gente vive uma situação bastante constrangedora, porque um ou outro vai tentar falar, não, isso aí faz anos que eu já tenho, fui saber agora, entendeu? Então eu acho que, voltando na sua pergunta, qual seria um dos primeiros passos? É o conhecimento. Uhum. Então, dentro dessa prevenção combinada, existe o teste. Diagnóstico. Perfeito. Hoje, no município, a gente tem teste rápido. Então, você pode ir em qualquer unidade básica de saúde e fazer. Para todas essas? HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Legal. Né? Você tem um diagnóstico aí em 40 minutos. Mas você pode ir no consultório também e solicitar que seja feito. Uhum. Tem outras coisas que a gente pode falar no decorrer da nossa conversa. Então, no primeiro momento, é saber se você tem ou não algum tipo de infecção. E tratar. Tratar de que maneira? Então, aí vai depender da infecção. Um assunto que eu não queria deixar se perder, além de falar da sífilis, da importância o quanto ela está sendo frequente, né? É lembrar que se você tem muita sífilis adquirida, você tem muita sífilis congênita, tá? Que é o nosso grande problema hoje, por exemplo, no município de São José. A gente tem uma expectativa pela Organização Mundial de Saúde que você tenha aceitável 0,5 casos de sífilis congênita para cada 1.000 nascidos vivos. Ok? Se você tem muita gente infectada pela sífilis, você vai ter muita mulher que vai engravidar sem saber e vai transmitir isso para a criança. Né? E se ela engravida e demora para fazer o pré-natal, ela vai demorar para fazer o diagnóstico e tratar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de abordar aqui, que é a situação de ter esse conhecimento, porque se uma mulher ela sabe antecipadamente que ela tem sífilis, mesmo antes de engravidar, ela pode fazer um tratamento, né? E aí por diante, a hepatite C, a hepatite B e o próprio HIV. Claro, o tratamento é diferente dependendo do tipo de infecção, acredito também dependendo do quadro de saúde daquele paciente, né, doutor? Sim. Mas para a gente até não perder o fio da meada, eu queria voltar nessa combinação de fatores de prevenção. Então a gente falou de, primeiro, preservativo, que é o que a gente mais conhece, né? Sim. Tanto masculino como feminino, mas também tem o diagnóstico, que é importante nesse processo de prevenção, e tem outros tipos de medidas que podem ser adotadas? Então, por exemplo, muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre PrEP. O que é PrEP? É profilaxia
pré-exposição. Quando você fala em PEP, é a profilaxia pós-exposição. Tá. Então, se uma pessoa tem uma relação sexual de risco, que ela julgou que correu risco, ela pode fazer o que a gente chama de PEP. Ela vai tomar o antirretroviral até 72 horas após a relação, durante um mês. Tá? Lá no passado, só era permitido fazer PEP se fosse uma situação de violência sexual. Hoje, qualquer pessoa, não precisa justificar, né? Eu fui estuprado, não. Você teve uma relação, acabou estourando preservativo ou não usou. Não. Então, essa é a situação da PEP. Ok. Tá? A PrEP, ela é aplicada em diversas situações. Por exemplo, você tem um casal soro discordante. Então, o homem tem HIV e a mulher não tem. Ela não se sente segura em manter relações com esse marido, por exemplo, mesmo usando camisinha. Então, ela pode utilizar a PrEP. Ela vai tomar uma combinação de antirretroviral continuadamente para aumentar a chance dela não se infectar. Outra situação muito comum, homens que têm relacionamento com diversos homens, né? Então, você pode indicar a PrEP para que esse indivíduo diminua o risco de infecção. Então, que mais? Pois é, isso, ele chega na rede pública de saúde e pede o PrEP, por exemplo. Não precisa justificar nada, só dizer que quer fazer. Como é que funciona isso? Né? Então, assim, recentemente o Estado que eu digo, o Ministério, permitiu que a prescrição de PrEP fosse feita também em clínicas privadas. Então, por exemplo, em São José hoje você tem, que eu saiba, pelo menos 3 médicos que prescrevem, eu e mais 2 colegas. Então, o paciente chega, ele vai colocar a situação dele, né? Hoje, na minha experiência, na minha vivência, é população de homens que fazem sexo com homens, mas eventualmente pode acontecer de uma situação de soro-discordância, mesmo entre homens. Ele fala, eu quero tomar a medicação, então eu vou fazer um cadastro, prescrever, tem uma rotina lá de testagem e tal, e a pessoa vai retirar no serviço público. E isso é contínuo, esse tratamento é contínuo. Ele pode ser interrompido a qualquer momento? Pode, porque assim, a partir do momento que ele julgar que ele não está sob exposição, ele pode parar. Pode parar. Né? Então, você tem N exemplos, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, não estou namorando hoje, tenho relação com diversas pessoas, quero tomar. Agora eu estou uma relação estável, não tenho pretensão de ter relações extraconjugais e acho que eu não estou correndo risco, vou parar. Então, a PrEP não é necessariamente um tratamento que tem que ser contínuo. Perfeito. Algum outro tipo de método para nesse conjunto aí de medidas que podem ser adotadas? Uma situação muito particular, que é a questão do HPV, né? O HPV, o grande problema do HPV, o impacto que ele tem na população é a mulher, né? Então, a mulher, o câncer de colo de útero está relacionado diretamente com a infecção pelo HPV. E hoje a gente tem vacina que quanto mais precocemente ela for utilizada, tanto no homem quanto na mulher, maior a chance dela oferecer proteção. Então, vacina do HPV entra nessa prevenção combinada. Legal. Se você tem HPV, você tem lesões, seja no pênis ou na vagina ou no colo do útero, que aumenta a chance de outras ISTs. Então, você prevenir HPV, além de você diminuir o risco de câncer de colo, né, na mulher, você também minimiza a chance de você se infectar pelo HIV, ou pela hepatite B, ou pela hepatite C. Existe uma preocupação com a sífilis, então, né, doutor? Tem uma razão específica para o retorno dessa... Não é o retorno, né? Ela sempre existiu, mas para esse maior número de pessoas hoje contaminadas? Então, eu acho que onde eu vejo fragilidade, né? Primeiro, essa questão que a gente já falou, de uma certa liberalidade, né, em relação ao início precoce da vida sexual, a diversidade de parcerias, não cumprimento do uso de proteção e também um desconhecimento. Muitas pessoas se infectam pelo treponema por sexo oral. E não sabem Não sabem. Isso... Então, eu falo, olha, eu usei preservativo durante todo o relacionamento. Porém,
quem que gosta de fazer sexo oral com camisinha, né? Falando a verdade nua e crua, né? Então, isso acaba sendo uma barreira também. Então, o que eu queria deixar bastante claro é essa preocupação que a gente tem, serviço público, principalmente hoje, com a quantidade de mulheres que se infectam pela sífilis durante a gravidez, né? E transmite para a criança. Perfeito. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre um assunto extremamente polêmico, que é o uso de proteção durante o puerpério. Né? Então, uma mulher, enquanto ela está amamentando, ela tem risco de transmitir o vírus HIV pelo leite materno. Só para você saber, nos últimos 2 ou 3 anos, a gente teve 3 casos de transmissão vertical do HIV por aleitamento. Nossa! Foram mulheres que tinham, sabidamente, eram soronegativas no momento do parto. Infelizmente, eram mulheres que viviam numa condição de rua, de dependência química. Uma delas vivia com a criança na rua, tinha uma multiplicidade grande de parcerias, né? E acabou se infectando depois do parto e transmitiu para a criança. Então, isso tudo são coisas importantes, né? Claro. Para você falar para uma mulher, durante o tempo que você estiver amamentando, você tem que ter uma discussão muito séria com o seu parceiro com relação ao comportamento dele. E ainda existe muito tabu para você fazer isso, principalmente com casais com relações monogâmicas. Né? Com certeza. Doutor, você comentou aí que a prevalência maior, se eu não me engano, de HIV nos últimos anos tem sido na população mais pobre. Faltam políticas públicas? Sem dúvida. Eu acho que não é só uma questão de política pública de saúde, mas políticas públicas que diminua o abismo que a gente vive, né? O Brasil é um modelo de abismo social, né? Então, não necessariamente uma questão de política pública de saúde, mas sim. O acesso à saúde, à informação, uma condição financeira melhor, acaba deixando essas pessoas mais vulneráveis, né? Também, dentro desse aspecto, a população transexual, né? Você tem uma ideia, na população em geral, a prevalência do vírus HIV é de 0,4%, ou seja, em cada 1.000 pessoas, você vai encontrar 4 pessoas com HIV, se você for fazer uma pesquisa, um inquérito sorológico. Se você for analisar a população trans, principalmente mulheres trans, essa prevalência chega em 30%, 34%. Nossa, muito superior, né? Muito superior. Então, a gente precisa políticas públicas de saúde e políticas de ação social, né? Políticas de inclusão, para que essas pessoas consigam chegar no serviço público, para que tenham acesso, né? E a gente tem uma série de barreiras ainda para isso. Pois é, acredito também, né, doutor, no caso da população trans, muitas não têm a oportunidade no mercado de trabalho formal, digamos assim, e acabam trabalhando com isso, né? Exatamente. E aí isso acaba deixando essa pessoa mais exposta. Sim. Mais vulnerável. Socialmente mais vulnerável, autoestima baixa, né? Então acho que é um conjunto de fatores que propicia maior risco, não só eu estou falando do HIV nesse exemplo, mas sífilis e outras infecções transmitida por via sexual. Perfeito. Doutor, o senhor falou aí de exame. Então é importante uma vez por ano, pelo menos, realizar exames? Olha, a periodicidade depende muito da pessoa, né? Por exemplo, para alguns pacientes no consultório, principalmente homens que não têm parceria fixa, eu faço teste de sífilis 2 vezes por ano. Ah, tá. Né? Hepatite C, a gente tinha um conceito que é uma infecção que era mais transmitida por transfusão e uso de drogas injetáveis, né? Hoje a gente sabe que os homens que fazem sexo com homens, eles têm por via sexual anal o maior risco de adquirir o vírus de hepatite C. Então, para esses, eu recomendo fazer pelo menos uma vez por ano, né? Então, acho que é muito variável. O que não dá é para você passar anos e nunca fazer. Você faz um exame preventivo na mulher, você faz densitometria óssea quando a pessoa está envelhecendo, mas esse exame sempre fica negligenciado, né? Os idosos, né? A gente acha que idoso
não tem vida sexual, esquece de oferecer, pelo menos, né, o teste de HIV para sífilis, para a população idosa. Alguns idosos adoecem, ficam com demência por conta da sífilis, sem saber que estão infectados, né? Então, eu acho que é importante, periodicamente, que as pessoas façam, procurem informações a respeito. Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo bate-papo aqui com a gente. Muito obrigado, gostei bastante. Legal, bacana, muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. E eu te espero no próximo episódio do Viver Bem, podcast da Unimed São José dos Campos. Doutor Jopper, o que significa cuidado quando a gente fala em IST? Significa conhecimento. As pessoas precisam conhecer sobre elas, como se prevenir, como se proteger, e a partir daí ela vai estar se cuidando.